paz do Senhor, geração abençoada. Estamos aqui para mais uma receita com Comendo a Palavra. Hoje uma receita um pouco mais complicada. Então hoje vocês vão precisar aí da ajuda do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, quem estiver próximo aí de vocês. Hoje está um dia bem friozinho, um dia bem gostoso. Já está quase na hora do almoço. E eu confesso que eu estou com uma fome hoje. Então hoje eu vou preparar um prato muito gostoso, que é uma bacalhoada portuguesa. Aqui eu tenho bacalhau já dessalgado, 4 tomates, 4 batatas, pimentão, 2 ovos, alho, cebola, cheiro verde, azeitona, alho poró, azeite, sal, pimenta para quem gosta e pimentinha de bico também para quem gosta. Amém? Uma receita não é muito complicada, mas precisa da ajuda dos pais. E o que me fez lembrar dessa receita, né? Nós temos aqui um peixe, né? E eu lembro da passagem de um servo do Senhor. Vocês lembram que no primeiro vídeo a gente falou de um servo, né? Um servo que Noé, que obedeceu a Deus e a bênção que foi a vida dele? Hoje nós vamos falar ao contrário, de um servo que não obedeceu ao Senhor. Esse servo, Deus deu uma ordem para ele, ele quis fugir da ordem do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor? A palavra de hoje está lá no livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo de número 1 e o versículo do número 17, que diz assim: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A palavra fala que Deus havia pedido a Jonas, falado com Jonas, que era um profeta do Senhor, que já tinha experiência com Deus, para ele ir a uma cidade chamada Nínive e pregar para aquele povo. Só que Jonas, ele sabia da maldade daquela cidade. Ele sabia que aquele era um povo de coração duro, um povo ruim, um povo que fazia muita maldade. E o que Jonas fez? Ele simplesmente mudou aquilo que Deus tinha falado. Ele falou, Deus está mandando eu ir para lá? Não, eu não vou para lá não. Eu não vou para Nínive. Eu vou para Tarsis, que fica do outro lado completamente ao contrário. E Jonas assim faz, né? Ele toma essa atitude de Deus dar uma ordem para ele ir para um lugar e pregar a palavra e ele tenta fugir do Senhor. Então agora nós vamos preparar os alimentos, né? Aqui eu vou descascar as batatas, vou picá-las, vou cozinhar essas batatas, vou também cozinhar o bacalhau, vou picar o tomate, picar o pimentão, ou seja, nós vamos fazer ali agora o preparativo dessa receita. Vamos lá para o fogão? Bom, aqui estou já cozinhando meu bacalhau, coloquei um pouquinho de sal, cozinhando minha batata. Essa batata aqui eu piquei ela em rodelas mais ou menos de 1 centímetro. E vou deixar aqui cozinhar até ela ficar macia. Coloquei aqui algum temperinho, você também pode colocar um temperinho de sua preferência. E agora é aguardar esse processo. Agora eu vou colocar um pouco de azeite. Vou dourar a cebola. O alho. E o alho poró. Vou deixar isso fritar um pouco. Bom, a minha cebola e meu alho poró já dourou. Eu vou acrescentar o sal agora. Vou colocar o tomate. E o pimentão. Essa parte aqui, né, tem que chamar os pais para fazer. Criança longe do fogão. Agora esse aqui, ó, esse molho aqui, eu vou mexer ele. Vou jogando um pouquinho de água nele. Vou fazer um molho. Vocês veem que eu não coloquei massa de tomate. Geralmente eu não coloco massa de tomate. Eu prefiro fazer direto com tomate.
que fica mais saboroso. E falando ali da palavra do Senhor, quando Deus manda ali Jonas ir para Nínive e ele vai para outro lado, vai para Tarsis, e a palavra que nós lemos ali fala que Deus então ele manda um grande peixe, né, para engolir ali a Jonas. Jonas então ele pega esse navio para Tarsis, vai para Tarsis, e a palavra fala então que deu uma tempestade, que Deus manda uma tempestade muito grande por causa da desobediência de Jonas. Assim também é na nossa vida, na vida das crianças, né? Você já pensou quando a gente desobedece? Né? Quando a gente desobedece os pais, o pai fala, não faz isso, meu filho, isso é perigoso. E a criança vai lá e faz. Geralmente não dá coisa boa, né? Geralmente as crianças caem, machuca, dá alguma coisa errada. E foi isso que aconteceu ali na vida de Jonas, né? Quando Deus falou, Jonas, eu quero que você vá para Nínive. E ele pega, compra uma passagem e fala assim, eu vou me esconder. Deus não vai ver o que eu estou fazendo. Né? Deus não vai ver que eu não obedeci a ele. E a palavra diz que Deus vê todas as coisas, né? Não adianta esconder de Deus. A gente pode até esconder do pai, de uma mãe, uma arte que a gente faz, uma coisa errada que a gente faz, mas a palavra fala que de Deus ninguém esconde nada. Nem criança, nem adulto, né? A palavra fala que tudo está diante dos olhos do Senhor. Então, quando Deus olhava sobre a terra, ele viu Jonas indo para o lado errado. Aí Deus falou assim, deixa o Jonas. Eu mandei para um lado, ele foi para outro. Ele está fugindo do que eu falei com ele. Ele está com medo lá do povo, ele não precisa ter medo do povo. Se eu falei que é para ele ir, que é para ele fazer, eu vou dar a vitória. E a palavra fala então que Deus manda uma grande tempestade, manda muito vento, e aquele barco começa a balançar. Quanto mais o tempo passava, pior a situação ficava. E a palavra fala que Jonas queria tanto esconder de Deus que ele vai para o porão do navio e dorme. Ele nem estava vendo essa tempestade. Lá os marinheiros, né, tudo preocupado do que fazia, começaram a jogar as coisas fora do navio, com medo do navio tombar, e eles viram que não parava de jeito nenhum, que aquele negócio não parava, só piorava. Quando o capitão lembrou que do Jonas no navio, foi lá e foi buscar Jonas. E acordou Jonas. Jonas, o que você está fazendo aí, Jonas? Dormindo? A gente está aqui quase sofrendo um naufrágio, e você aí dormindo? O que está acontecendo? Me fala aí, Jonas, o que está acontecendo? Que nós já clamamos aos nossos deuses e nada está adiantando, nada está funcionando. E a palavra fala então que Jonas ele confessa o pecado dele. Ele fala assim, a culpa é minha, porque realmente Deus mandou eu ir para um lugar e eu vim para outro. E ele pergunta para Jonas, e agora então, Jonas, o que vai ser feito? O que nós podemos fazer agora? Aí Jonas fala, olha, não tem jeito mais. Só se vocês me jogarem do barco. O capitão ficou triste, né? Porque tinha que jogar Jonas. Pediu perdão a Deus, falou, Deus, mas não tem jeito. Ele desobedeceu e nós vamos ter que fazer isso agora. A palavra fala então, né, que eles jogam Jonas no barco. E a partir do momento que eles jogam Jonas no barco, aí diz que a tempestade cessou, o mar acalmou, tudo ficou bem para os marinheiros. Mas a situação de Jonas ainda era muito perigosa. A palavra fala então que Jonas ele afunda, vai afundando, e Deus manda um grande peixe, né? E esse peixe então, a palavra fala que esse peixe engole Jonas, né? E Jonas passa 3 noites, 3 dias dentro do ventre daquele peixe, todo arrependido. Por que eu desobedeci? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz o que Deus me mandou? Seria bem mais fácil eu lá pregar para aquele povo do que estar aqui no meio dessa baleia, aqui no estômago dessa baleia, aqui na barriga dessa baleia. E a palavra fala então que Jonas ele começa a orar a Deus, ele pede perdão a Deus. Fala, Deus, me tira daqui, se o Senhor me tirar, e eu vou seguir o caminho, eu vou fazer o que o Senhor mandou, Deus. E a palavra fala então que passado 3 dias e 3 noites, aquele peixe, cospe Jonas. Aí Jonas agradece a Deus ali e fala, agora eu vou lá pregar, né? Agora eu aprendi. Eu tenho que fazer o que o meu pai, que é o meu Deus, me manda, né? Então eu vou obedecer a Deus. E a palavra fala então que Jonas, ele vai para Nínive para pregar
lá em Nínive. Agora nós vamos colocar aqui a batata. Já está cozida. Mexer com muito cuidado. E colocar o bacalhau também, que já foi cozinhado. E agora vamos mexer. Então, né, Jonas, depois do susto, depois da desobediência, aí ele resolveu obedecer a Deus. Na hora que ele viu que Deus ia ficar bravo com ele, que não tinha como escapulir, falou, não, agora eu vou obedecer a Deus. E assim, então, Jonas, ele começa ali, né, chega naquela cidade, Nínive, e começa a pregar para aquele povo. Mas sempre achando que aquele povo não ia ter jeito. Que a palavra fala que aquele povo era um povo mau, um povo difícil, né? Mas aí, então a palavra fala que Jonas ele começa a pregar e aquele povo começa a gostar daquilo que eles estão ouvindo, da palavra do Senhor. Então aquele povo ele começa a se arrepender, né? Houve um arrependimento naquela cidade. E a palavra fala então que toda aquela cidade, toda a cidade, eles se arrependeram e se converteram ao Senhor. E assim Jonas, ele fez aquilo que Deus tinha falado com ele para fazer, né? Jonas, então, ele agora entrou na obediência de Deus e as coisas começou a ser conforme Deus falou. Pode ir que vai dar certo. E realmente, quando ele foi, as coisas começaram a dar certo. E para terminar a nossa palavra, né, ali no capítulo 2, no versículo 7, Jonas faz uma oração muito interessante. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então Jonas ali, ele reconheceu que ele tinha cometido um erro e ele vai e ele pede perdão a Deus. Assim tem que ser a nossa vida, né? Quando nós cometemos os nossos erros, a gente tem que ir àquela pessoa que a gente cometeu o erro e pedir perdão. E assim Jonas fez, né? Jonas começou a obedecer a Deus e ele foi abençoado. Agora quem vai ser abençoado sou eu, com essa bacalhoada aqui, ó, que parece que ficou realmente muito gostosa. Vamos provar? Agora nós vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nós glorificamos, te agradecemos por esse alimento, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, meu Pai, no decorrer desse dia. Abençoe e purifica, que sempre haja fartura nessa mesa e na mesa daqueles que te servem. Nós assim oramos em nome de Jesus. Eu prefiro comer o peixe do que o peixe me comer. Então é preferível obedecer a Deus, que Deus vai dar o peixe para a gente comer. Eu não quero ser comido por peixe, não. Você quer ser comido por peixe? Vamos provar? E agora, então, vamos à parte muito boa, né? Que é nos alimentar. Muito gostoso. E aí? Vocês vão se aventurar? Fazer uma bacalhada? A todos, a paz do Senhor e tchau. Até o próximo vídeo.